toda e qualquer situação. Então a carta de Filipenses, ela foi escrita por Paulo, né? E os estudiosos, aqueles que estudam a história, né? Eles falam então que essa carta é a carta da alegria, que Paulo fala muito de alegria. E quando Paulo escreveu essa carta para essa igreja, ele estava preso. Então, pensando como que uma pessoa está presa, ela consegue falar tanto de alegria. Se você estivesse presa hoje, e tivesse que escrever uma carta, o que você ia escrever? Ia ser só reclamação, né? Meu Deus, por que eu estou aqui? Eu não aguento, a comida é muito ruim, eu não tenho onde dormir, sei lá o que você ia falar, né? Mas Paulo, ele escreve para essa igreja e ele fala de uma alegria num tempo de dificuldade, num tempo difícil, né? E ele vem falando de vários assuntos, e no capítulo 4, né, que até o pastor pregou esses dias, ele fala, né, de duas irmãs que estavam tendo desentendimento, ele fala de alguns assuntos, até que ele chega no versículo 13, que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Ele fala isso porque essa igreja ajudava ele financeiramente, ele agradece por essas ofertas, mas aí ele fala que ele sabe, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então eu queria falar um pouquinho sobre o contentamento com as irmãs. Tá aqui no celular, eu detesto ver no celular, mas eu esqueci a caneta hoje cedo, porque eu passar a limpa, eu falei, vai no celular mesmo. Então a carta fala da alegria, eu achei tão interessante essa frase, a alegria triunfante em meio às provações. Então, irmãos, como é difícil nós termos essa alegria triunfante. Qual que é a nossa postura diante da provação? Muitas vezes você já está lá, né? Você já chega assim, né? O Pedro que fala, às vezes ele vai pensar, nossa, olha essa pessoa tem uma cara de derrotada. E tem, não tem gente? Aquela cara assim. E o crente ele não pode ser assim. Porque ainda que ele passe luta, que ele passe provação, ele não é um derrotado. E o contentamento ele tem que fazer parte da nossa vida. E Paulo ensina isso para essa igreja. Então o que é o contentamento? É o estado de quem está alegre, de quem está contente. Ele está satisfeito. Ele está bem, ainda que ele esteja passando dificuldades, ele está satisfeito. Não é aquela alegria que você tem quando você consegue alguma coisa que você queria, mas é um estado, você é uma pessoa contente em todo o tempo. Né? E quando o Senhor diz alegrai-vos no Senhor, isso é uma ordem, né? Não é uma opção. Fala assim, olha, eu queria muito que você fosse alegre. Não, ele fala alegrai-vos no Senhor. Você tem que ser alegre no Senhor. É uma ordem que o Senhor nos dá. Mas acontece que na nossa vida, né, nas mais diferentes circunstâncias da vida de cada um, nem sempre a gente consegue estar feliz todo o tempo. E existem alguns inimigos do contentamento na nossa vida. Então, aí Paulo fala aqui, né, de alguns, no capítulo 1, lá no capítulo 1 ele fala de algumas coisas que por vezes não permitem que exista esse contentamento na nossa vida. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então ele vivia aquela circunstância difícil, aquela situação difícil, ele estava preso, mas ele sabia que aquela dificuldade estava contribuindo para o Evangelho crescer, para que vidas fossem alcançadas. Então, mesmo numa situação difícil, ele conseguia ver uma coisa boa, ele conseguia ver algo bom. E ele se alegrava com isso. Então, as circunstâncias, por muitas vezes, quando elas são difíceis, elas nos deixam entristecidos. Não é fácil você lutar, né, contra as circunstâncias. Mas esse contentamento que vem de Deus, ele não pode depender das circunstâncias. Você não pode ser feliz porque você tem o que você quer, porque você conseguiu o que você quer. Né? E o contentamento ele é um aprendizado na nossa vida. Né? É o dia a dia onde Deus ele vai te ensinando, ele vai te mostrando. Então as circunstâncias, elas podem ser um inimigo, elas são inimigo muitas vezes do nosso contentamento. As situações, né, que nos desanimam, tiram o nosso ânimo, que tiram a nossa força. E hoje, irmãs, nós vivemos um
conversando esses dias com uma pessoa falando que tudo é muito rápido. Você quer uma coisa, antes como é que a gente fazia? Você queria comprar alguma coisa, você tinha que esperar o teu dinheiro, você tinha que esperar o dia que você tinha possibilidade de ir lá na loja comprar, dependendo do lugar, talvez alguém tivesse que te levar. Hoje em dia você senta na frente do computador, compra e entrega na sua porta. Você tem que ter... E ainda tem a possibilidade de você pagar um pouquinho mais caro para chegar mais rápido, né? Não, você paga aqui tanto a mais que é expresso, né? Entrega expressa, vem no outro dia. Então é tudo muito rápido, né? Você precisa de uma informação, você não precisa esperar. Que nem o tempo da carta. Estou esperando a carta chegar, não. O e-mail chega na hora, o WhatsApp chega na hora. E isso faz a gente se acostumar com as coisas, uma coisa imediata, com uma coisa rápida. Então, quando a gente tem que esperar um pouquinho, a gente já fica ansioso, já fica nervosa, já fica ansiosa, né? E aí Deus tem que tratar. Então, isso atrapalha a nossa vida. E pessoas também podem ser inimigos do contentamento. Tanto a falta de algumas pessoas, como a presença de algumas pessoas. E a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber lidar. É difícil você lidar com uma situação, com alguma coisa que alguém te fez e aquilo te entristeceu, te magoou. Então, as pessoas de uma forma geral também. Às vezes uma pessoa querida, que você sente falta, te deixa triste, né? Eu conheço uma irmã que a gente se aproximou dela até por conta de uma perda que ela teve. E assim, ela não consegue superar. São anos, ela passa uma parte do tempo do ano bem. Quando vai chegando aquela época que ela perdeu essa pessoa, ela já entra num estado de depressão muito difícil e ela não consegue sair disso. Então, as pessoas também podem ser inimigos do nosso contentamento. As coisas materiais, infelizmente, né? A falta de coisas materiais também. Tem pessoas que elas são extremamente tristes e descontentes porque elas não têm alguma coisa que elas acham que é necessário, né? E Paulo está falando justamente disso. Ele agradece àqueles irmãos pela oferta que eles mandavam. Aqui, ó, alegrei-me sobre o 10, sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aí ele fala, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei tanto estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Aí ele termina de falar e agradece. Então ele fala que o contentamento, a alegria dele não dependia do que ele tinha. Muitas vezes ele passou dificuldades, né, financeiras. Em alguns textos falam que ele trabalhava para auxiliar o ministério, que ele não tinha essa parte financeira da igreja que ajudava, mas que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, os bens materiais, eles, por muitas vezes, eles são inimigos do nosso contentamento. E a gente, infelizmente, vive num mundo extremamente consumista, né? Onde as pessoas valorizam mais o ter do que o ser. A gente estava conversando disso, né, Beth? E às vezes a pessoa acha que o ter alguma coisa vai trazer alegria. O Pedro, há muitos anos atrás, trabalhou na casa de uma mulher tinha bastante dinheiro, e ela assim era muito perturbada mesmo espiritualmente, psicológica, bem perturbada, e ela estava construindo uma casa maravilhosa num lugar lindo, e ela tinha certeza que quando ela mudasse daquela casa, que ela tivesse a casa do jeito que ela queria, aquilo ia passar. E aí ela foi, né, fez tudo que ela queria, e um dia ela falou, não adianta nada. Tudo lá, do mesmo jeito, né? A tristeza está ali, a falta de contentamento está ali, e não é isso. Né? A nossa alegria, ela não pode depender das situações. Nós temos que aprender, né? Esse aprendizado do contentamento, ele é diário na nossa vida. E no capítulo 6, no versículo 6, né, Paulo fala
assim. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A ansiedade, que é o mal do século, né? É uma grande inimiga também do nosso mundo. E assim, a gente precisa se preocupar com o futuro, lógico, mas nós temos que viver o hoje, né? As pessoas que se preocupam muito com o passado, vem a depressão. Ai, por que eu não fiz? Ai, por que eu não agi assim? Por que eu não fiz isso? E aquilo vai contaminando o coração, vai contaminando a mente. E o excesso de preocupação com o futuro gera ansiedade no nosso coração. Já aconteceu com a gente nós sofrer tanto por causa de uma coisa e nem acontecer? Aí você fala, meu Deus, como eu sou besta, né? Eu lembro uma situação, a Ana Clara estava internada e a gente chegou no hospital para visitar ela, e aí o médico falou assim, olha, foi bem no começo, né, na primeira fase, falou assim, olha, ela vai ter que fazer, não, antes da cirurgia, o médico falou assim pro Pedro, olha, a gente tem duas opções no dia que ela nasceu, ou a gente liga o esôfago dela, ou se não der certo, vai depender de como tiver a gente abrir, desvia, faz um buraquinho aqui, e ela, tudo que ela comer vai sair por aqui, e ela vai alimentar por uma sonda. Nossa, eu já entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, como que a criança vai comer e sair por aqui? Né? Não, na verdade ele nem falou que ela ia poder comer. Ele falou que ia ter um buraco aqui para sair saliva. A saliva que ela engoliu. Ele vai poder comer, vai ver a outra comer e não vai comer. Meu Deus. Mas foi um sofrimento, foi um sofrimento. Ele fez a cirurgia, não precisou. E graças a Deus, mal sabia que era o melhor se tivesse feito isso logo na primeira. Tinha poupado um monte de outras coisas. Aí passou. Fez, ligou, não deu certo, rompeu, complicou tudo, né? E aí, ela, antes de romper, que ligou, falou, olha, né, a gente tem que esperar agora para ver como que vai ficar e tal. Aí um dia chegamos lá, o médico falou assim, ó, o cirurgião passou e decidiu que vai fazer uma gastrostomia. Mas eu chorei aquele dia, mas eu chorei tanto. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer um buraco na barriga, sonda para comer? Mas eu me desesperei de uma forma. E aí passou. Ele falou assim, ela vai fazer hoje. Vai fazer amanhã. Foi à noite, ela vai fazer amanhã. Deu uma febre na Ana Clara, do nada. Aí não foi pra cirurgia, passou o dia. Olha, não vai poder ser cirurgia, porque tá com febre, a gente sabe o que é. Viraram a menina do avesso. Não descobriram o que era, do jeito que a febre veio, a febre foi, ela não operou. Falei, olha que bom, que coisa de Deus isso, né? Isso é uma coisa de Deus, olha, não era pra fazer mesmo. Não sei o quê. E Deus dá cada livramento, irmãs, depois às vezes a gente não descobre por quê, mas às vezes a gente descobre. E aí tinha uma outra menininha que era gêmeas também, que tinha o mesmo problema da Ana Clara, só que além do problema do esôfago, ela tinha uma malformação no coração. E o médico falou assim, olha, a gente fez uma correção pequena, vai esperar ela crescer e depois corrige. A parte do esôfago dela ficou ótima. A mesma cirurgia que a Ana Clara fez, ela fez, o dela foi 100%, deu tudo certo. Uma semana a menina estava comendo, beleza. Só que esse problema do coração, ela foi para casa e ficava muito cansada, não respirava, voltou ao hospital, internou. E aí uma médica contou para ela, falou assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém. Todas as crianças que estão indo para a cirurgia, tá tendo, realmente nessa época morreu muita criança. Tinha uma máquina lá, um aparelho, que estava infectado. E daí dava infecção nas crianças. Então depois que descobriram. Então a Ana Clara, a filha dela também não foi dessa vez. Infelizmente ela foi falecendo depois, por conta de infecção que pegou no hospital, que era comum. Mas aí depois eu falei, meu Deus, quanto livramento. E muitos outros, né? Mas isso a gente sofre. E eu sofri tanto por causa disso. Aí no fim, ela foi, o esôfago rompeu e teve que fazer, não teve jeito. Ela foi para a cirurgia, eu ainda tinha esperança que ia conseguir recuperar. Quando o médico veio e falou assim, não teve como. A gente fez o desvio aqui no pescoço e fez a cirurgia. Então as duas coisas que eu tinha medo, fez, não teve jeito. E mal sabia eu que era a melhor coisa que podia ter sido. Se tivesse feito desde o começo, tudo teria sido diferente. Mas Deus ele quer ensinar a gente. E às vezes a gente sofre, né? A gente sofre. E isso é falta de fé. Sabe aquele momento que passa, que Deus dá a bênção e você fica até com vergonha de você não ter confiado em Deus? Né? Você fala, meu Deus.
acabado o gás e não tinha. Aí eu liguei pro meu Leia e falei, Leia, pede pro pai R$100 e me manda, porque eu tô precisando. O dinheiro da igreja ia demorar pra chegar ainda. Aí a Leia, amanhã eu deposito pra você. Acho que a gente já sabe que ele já contou. Aí no outro dia fui pra cidade, tinha R$100 lá na conta, saquei, comprei o gás, comprei mais umas coisas que eu precisava. Liguei à noite, falei, ó, agradece ela ao pai do dinheiro. Ela falou, você nem sabe que eu nem consegui no banco, o dinheiro tá aqui comigo. A igreja mandava pra gente toda a oferta que entrava na escola dominical. E assim, dava R$80, R$85, do mês todo de oferta. Então o irmão sempre depositava na primeira semana, tudo de uma vez. E nesse dia, um irmão foi que nunca tinha ido na escola dominical, foi e deu uma oferta de R$100. E fazia pouco tempo que ele tinha mandado já o do mês que passou. Ele falou, R$100, já vou mandar, né? Vou esperar até o final, já vou mandar. E daí ele mandou. Aí eu falei com ele, assim, você tá com vergonha de Deus agora, né? Tá com vergonha da falta de fé agora, né? Então a gente vai aprender, né? A gente vai aprender, Deus vai ensinando. E a gente sofre com a ansiedade. E hoje, infelizmente, isso tem afetado até a vida das crianças. As crianças são extremamente ansiosas. Né? E assim, quando a gente vai no hospital, tudo é muito demorado. Tudo demora. Você passa no médico, você vai fazer o raio-x, demora. Você volta, o médico chama de novo, demora. Tudo demora. Então assim, quando eu vou, eu já levo caderno, caneta, lápis de cor, celular, joguinho, já tem que levar tudo. Comida, tem que levar tudo, para passar o tempo. Às vezes eu falo assim, Pedro, a gente espera sair o exame, assim que sair, dependendo do resultado que eu já sei que ela vai ficar, você já vai embora, porque espera. Aí, quando fala, tem que chamar as médicas da cirurgia, aí esquece. Esquece que daí demora pra valer. Então assim, a Ana Clara, ela meio que acostumou. Aí eu falo, ó, vai demorar. Então ela já entende, ela já sabe esperar. Mas a gente não consegue ensinar isso pra eles, pra nossa vida. Porque a gente quer tudo pra ontem. Né? Isso tem sido uma coisa que tem afetado as pessoas de uma maneira geral. E infelizmente tem alcançado as crianças. O Pedro falou que escutando um pastor pregar, ele falando assim, irmãos, a gente não pode achar normal uma criança que tenta se matar, um adolescente que tenta se matar, uma criança que fica fechada dentro de casa e vira 24 horas na frente de uma televisão jogando um videogame. Isso não é normal. E infelizmente na nossa sociedade a gente está achando isso normal. Enquanto está quieto, está me dando sossego, deixa lá com a galinha pintadinha lá, com o tablet na mão. E aí esses dias uma psicóloga falou que tem um tempo certo, a idade certa de você dar um eletrônico para criança. E aí só pode ter celular com 13 anos. Aonde que uma criança só com 13 anos vai ter celular? O João Pedro tinha celular. Aí começou aquele negócio da baleia azul e ele é super medroso. Ele ficou com tanto medo que ele não quis mais o celular. Ele deu o celular para a Ana Clara. A Ana Clara usa o celular dele para jogar. De tanto medo que ele tem. Aí esses dias começou, a pessoa na escola tem grupo, não sei o que, a gente não queria um celular. Aí veio aquele negócio da mão. João Pedro já não quer mais celular. Ele não quer. Falei, tá bom, deixa. Vou insistir. Aí o Pedro comprou um relógio celular para ele. Aí põe o chip, que quando precisa falar com ele, dá pra falar, pronto. Né? A preocupação nossa é essa, ligar na hora que precisa. Então, isso não é normal. E infelizmente, a ansiedade é uma coisa que está tomando conta da sociedade. E tira a nossa paz. Você começa a pensar que ele não sai da sua cabeça. Quando você vê, você já inventou aqui dentro da sua cabeça uma história mirabolante. Você fala, meu Deus, olha onde eu cheguei. E uma coisa que às vezes não vai nem acontecer, ou acontece de uma forma totalmente diferente. Isso realmente tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade, tira a nossa alegria. Então a ansiedade, que é o mal do século, né, ela tem destruído vidas, tem afastado as pessoas de Deus e tem prejudicado. A alegria do crente procede de Deus e é sustentada por Ele. E por isso não pode depender das coisas desse mundo. Não pode depender das coisas desse mundo. Não é fácil, é uma luta que nós temos que travar diariamente, mas a gente precisa. E uma outra coisa, irmãs, que é o inimigo do contentamento, é a murmuração. Eu aprendi a não murmurar. Isso foi uma coisa assim que eu louvo a Deus porque eu aprendi, porque eu reclamava.
Sabe quando você fica assim, por que isso acontece só comigo? Senhor, olha a minha vida. Eu aprendi a não murmurar. E eu falo muito com o João Pedro, não murmura, não reclama. Que o Pedro fala, quem murmura perde a bênção. E a gente ensina pra eles, não reclama. E agora tem aquela novela que está passando agora da Poliana, vocês não já viram? As Aventuras de Poliana. É uma novelinha bonitinha até, as crianças gostam. É uma história, é uma menina, ela era filha de um casal que era de circo, viajava, tudo. E aí eles recebiam doações, né? A Eliana me falou, minha sogra, que essa situação é baseada numa história de um casal de missionários. Os missionários também, eles recebem doações. E um dia a menina queria muito uma boneca. E na novela eles faziam essa mesma situação. A menina queria muito uma boneca. E aí ela, quando chega as doações, vem fala que chegou a boneca. Só que a boneca estava toda faltando um braço, toda rasgada. E aí ela fica triste. E aí os pais falam assim, a gente vai ensinar você a jogar um jogo, é o jogo do contente. Toda situação que tiver na sua vida, você vai procurar ver o lado bom. Você vai ter, de alguma forma você vai ver o que tem de bom naquilo, que não é, nem tudo é ruim. Ou aquilo aconteceu por uma outra coisa que vai ser boa. E eu acho interessante isso, e às vezes a gente precisa fazer isso na nossa vida. Às vezes o João Pedro começa a reclamar alguma coisa, eu falo assim, olha, João Pedro, mas sabe isso? Olha só o que aconteceu depois, olha o que aconteceu por causa disso. E agora até ele, quando ele vive alguma situação, ele fala, olha mãe, aconteceu isso, tá vendo? Isso foi ruim, mas isso foi bom. Então a gente tem que aprender isso na nossa vida e ensinar para os nossos filhos. Tantas coisas que às vezes passa batido, né? E a gente precisa aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E não reclamar. Porque a gente reclama. Ai, eu não reclamo, eu me policio muito, eu falo assim, quando eu falo, né? Se você vê que já tá tudo dando errado, uns tempos atrás aí tava uma situação difícil. Aí o Pedro, lembrei. A gente naquela luta, o carro gastando muito, vamos trocar de carro e tal. Aí fomos lá, o cara falou, o carro não tá aqui, vai chegar, você vem com o carro amanhã. Aí o Pedro falou, eu vou trabalhar com o carro, porque ela não vai vir na hora do almoço, eu vou e já levo o carro lá e pego o outro. E choveu de manhã. Aí o Pedro me liga, você não acredita que bateram no carro. O carro que ele tava indo levar. Eu falei, eu não acredito. Aí eu falei assim, não reclama, não murmura. Eu falei, e aí? Ele falou assim, aí ele mandou uma foto, ele falou assim, não aconteceu nada. Ele estava ali, antes daquele monumento ali dos bandeirantes ali, e entrar com a Alphaville, né? Antes dele entrar naquela lombada, faixa de pedestre, ele falou que a moça estava atravessando e ele foi parando. E pelo retrovisor ele viu que o cara de trás não percebeu que ele estava parando. Ele falou assim, eu esperei a moça passar e só tirei o pé. Aí o cara freou em cima, só que o cara encostou no carro e o carro estava andando, então deu uma empurrada, não fez nada, não deu um risco no carro. Glória a Deus. Quando ele falou, bateram no carro. Deus do céu. Você pensa que o que está ruim pode piorar? Pode. E assim, a gente tem que se policiar, porque a primeira reação é o quê? Já espraguejar, né? E já ficar bravo, já xingar e já falar. Isso você tem que se policiar. E a murmuração é um inimigo terrível. Fica ali, só esperando o momento de agir. E o contentamento, ele é um aprendizado, não é de um dia para o outro. Não é porque hoje você ouviu sobre o contentamento que amanhã você vai ser outra mulher, que não é ansiosa, que não reclama, que está sempre feliz, com o sorriso lá em cima, não. Ele é um processo na nossa vida. E essa situação da Ana Clara nos ensinou muito sobre isso. Porque se eu toda vez tivesse caída e prostrada, eu já tinha morrido de depressão. No começo foi muito difícil, porque eu fiquei assim, né? Depois que você tem filho, você já fica assim, muito sensível, né? Tem todas aquelas preocupações, ela já fez uma cirurgia no dia que nasceu, né? E tudo aquilo acontecendo, eu falava, meu Deus, eu vou pro hospital, e a outra, e o João Pedro, e passa 1 milhão de coisas na sua cabeça. E era muito difícil, muito difícil. A gente ficava no hospital, ela tomava uma chuquinha de leite desse tamanho. Ela parecia que ela estava engasgada. Ela, assim, era muito difícil para ela engolir mesmo. Então, era aquela chuquinha pequenininha.
E ela tossia e aquilo, o leite voltava e não descia. Era um estresse, gente, sem tamanho. E aquilo, tinha dia que eu não conseguia. Aí às vezes a Marinês ajudava muito, ficava com ela. A Eliana, às vezes passava um dia. A Eliana tinha pânico também, né? Você na cara tossia, você gritando no corredor do hospital. E aí ela ia com a Cássia, ficava as duas. E assim, e você fica naquela tensão. Então assim, você tá no hospital, você já não tá numa situação legal, você não tá num ambiente bom. A criança não tá bem. E assim, eu não sou muito de ficar, eu não era muito de ficar batendo papo. Porque eu entrava dentro do quarto, fechava a porta e ela ficava. E aí as enfermeiras falavam que eu tinha depressão. Que eu tinha depressão. Nossa, essa mãe tem depressão. Aí assim, e aquilo foi um processo muito difícil. Mas eu vejo assim, que Deus guardou. E depois que passa, você vai convivendo, você vai acostumando, né? E aí você tem a oportunidade de ajudar outras pessoas. Quando ela estava na UTI, fazendo grupos de mães. E um dia eu vi uma mãe lá apavorada porque a menina ia fazer uma gastrostomia. Aí eu falei pra ela, é tranquilo, não. Conversei muito com ela, ela ficou mais tranquila, ela não queria que o menino fizesse de jeito, era um menino especial, ela não queria que fizesse de jeito nenhum. E aí eu falei assim, a gente tem medo, né? Tive uma oportunidade ali de falar para elas, né? Para outras mães que estavam ali. E Deus, ele vai usando situações e Deus, ele vai moldando, ele vai nos ensinando. Por isso que o contentamento, ele é um aprendizado. Né? Hoje, eu lido com situações, as pessoas falam, não sei como você consegue. Eu falo, eu também não sei. É Deus que me ajuda, eu também não sei. Fala, eu não ia aguentar. Eu falei, eu também achava que eu não aguentava. Mas você vai fazer o quê? Você tem que, eu falo, às vezes eu converso com as pessoas, eu falo, você tem que encarar, você vai fazer o quê? Correr você não pode. Você vai correr e largar o filho para trás? Não pode. Né? Então você tem que encarar. E você vai aprendendo e Deus vai dando força, Deus vai ensinando. Então hoje eu sei lidar de outra forma. Eu vejo situações que me abalavam muito mais há um tempo atrás e hoje não me abalam tanto como abalavam antes. Né? Veio uma preocupação, mas você fala, não, Deus está no controle. E de fato Deus está no controle de todas as coisas. E a gente esquece disso. Né? Quantas vezes a gente esquece? Então o contentamento, ele é um processo que se dá pelo exercício da confiança na providência divina. Então se você confia que Deus vai agir, que Deus vai fazer, você pode ficar contente, porque você sabe que o que acontecer lá no final vai ser o melhor para você. Ainda que não pareça naquele momento. Mas é um processo, é um aprendizado. Então com o nosso contentamento, a nossa alegria, precisa estar mais em Deus do que nas suas dádivas. Mais no Deus que dá do que nas coisas que Ele pode nos dar. Né? E a carta de Filipenses, ela nos mostra isso. Que nós precisamos aprender. E dentro desse aprendizado, nós precisamos estar, alguns itens que nós precisamos ter, é firmeza. Nós precisamos estar firmes no nosso propósito. Né? Firme naquele propósito que Deus te deu, naquilo que Deus te orientou, naquilo que Deus tem colocado diante de você. Né? E não ficar, será que é? Será que não é? Uma hora eu quero isso, uma hora eu quero aquilo. Firmeza. Nós precisamos estar firmes. Que Deus, então, vai nos capacitar a enfrentar situações. E ver o lado bom das coisas, né? Como a gente já falou. Buscar sempre o equilíbrio, né? Não se desesperar. Porque às vezes a nossa tendência é essa, né? É desesperar. E o resultado de uma vida de contentamento é a paz que Deus dá. Né? Deus, ele nos dá a paz. Né? Você vê como é bom você ver aquela pessoa que ela está passando uma luta, mas ela está ali firme e ela está em paz. Né? O semblante dela transmite paz, a palavra que ela te dá transmite paz. E como isso é bom, né? Como isso é importante na nossa vida. E Deus, ele é poderoso para nos dar a paz. E daí sim nós vamos poder, como o apóstolo declarar, tudo posso naquele que me fortalece. Não esse tudo posso que a gente ouve, né? Eu quero uma Ferrari, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero uma casa nova, sei lá, alguma coisa aí, vai lá e se enfia numa dívida. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso. É poder enfrentar toda e qualquer situação, porque Deus nos fortalece. Né? E hoje nós temos visto. Eu achei tão interessante uma coisa que eu li, e fala assim, você é um termômetro ou um termostato? Um termômetro para que serve?
Vai medir a temperatura, né? Ele vai te mostrar como que tá. Se tá quente, se tá frio. Ponto. Um termostato, não, ele interfere na temperatura do ambiente. Né? Quem eu tenho sido dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro de alguns lugares que Deus me colocou, como nós temos sido? Né? Nós temos sido aquela pessoa indiferente. Ela fala, olha, hoje o negócio tá quente, hein? Hoje o negócio tá frio. Ou você tem se esforçado para mudar isso? Né? Em relação ao contentamento, qual tem sido a nossa atitude? Nós temos influenciado as pessoas que estão à nossa volta para que elas sejam pessoas positivas? Ou a gente tem sido indiferente? Ou a gente tem puxado para baixo, né? Porque é aquela pessoa que você vai contar um problema, você chega triste, você sai arrasado, né? Ah, é mesmo. Eu no hospital, quando junta um monte de mãe, parece que é uma disputa de quem é... eu falo com o Pedro, ela fala, começou o concurso de desgraça. Porque parece que uma quer ser mais... uma quer ser mais... Não, porque o meu filho já fez 5 cirurgias. Ai, o meu fez 15. Ai, porque o meu filho, nossa, quase morreu. Ai, o meu teve 3 paradas cardíacas. Eu saio de perto, gente. E é assim. E é desse jeito. Começa a conversar com ela. Eu falo, começou o show da desgraça. Começou. É desse jeito, gente. E eu procuro assim, conversar, mas trocar experiência. Eu falo, olha... nessa situação aconteceu isso, mas aconteceu isso de bom, esse médico faz assim, ele é muito bom e tal. Tentar, porque senão elas só falam de desgraça. Nossa, mas você parece que elas se vangloriam do meu filho é muito pior que o seu. É desse jeito, sabe? Então, a gente tem que mudar, tem que influenciar o ambiente, a gente tá pro bem, pro lado bom. Né? Então a gente tem que ser um termostato. A gente não vai só chegar lá e falar, ó, tá bom ou tá ruim. Não. Vou fazer alguma coisa para mudar a situação desse lugar. E isso também faz parte do aprendizado do contentamento. Então que nós possamos ser mulheres, né, que sejam contentes, né? Já diz lá Provérbios que a mulher rixosa, a mulher que reclama, e ele faz algumas comparações, que nós não sejamos essa mulher. Mas que nós possamos, no dia que o nosso marido chegar em casa lá, olha, deu isso de errado, eu não te falei que isso não ia dar certo, que não era pra você fazer isso, olha agora, o que vai acontecer, que não tem mais dinheiro. Não, nós vamos lutar, nós vamos orar, e nós vamos fazer alguma coisa, né? E a mulher, ela tem esse, vamos dizer assim, esse poder, essa habilidade, ela tem, né? De mudar situações, de influenciar, e com Deus, né? Isso se potencializa muito mais. E é o que nós possamos, de fato, aprender a viver contentes em toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Né? E para isso nós temos irmãs, nós temos companheiras, aí, amigas, que vão orar por nós, que vão interceder. E eu queria, nessa hora, nesse tempo, né, ter esse período de oração. Se você tiver aí algum pedido especial para que nós possamos te ajudar, né, e você possa aí sentir aí essa intercessão, esse apoio, sabe que nós vamos orar. Então, se você quiser expor alguma coisa aí, quero pedir para nós estarmos orando. Estava conversando com a Viviane agora sobre a questão da igreja, que nós temos até o final do ano, no máximo janeiro, e o Pedro deu uma olhada em alguns lugares, mas que isso não venha tirar a nossa paz, que isso não venha tirar a nossa confiança. Nós vimos já o que Deus fez, esse lugar que nós estamos hoje, a bênção, que foi a forma como Deus fez. Nós precisamos crer, confiar, e da mesma forma Deus vai continuar. Mas que as irmãs estejam orando para que Deus dê o direcionamento necessário e a sabedoria. As irmãs orem pela minha família, saúde da Ana Clara. Às vezes todas as irmãs sabem, mas eu voltei a trabalhar, então está bem corrido. Voltei a trabalhar na chácara. Pedro não falou, ai, Pedro, vai ser muito corrido, vai ser, vai ser, mas não tem jeito, né? O negócio começou a apertar, e assim, eu louvo a Deus que as crianças estudam lá, né? Tem a bolsa lá. Eu falei, então, pra mim, assim, é uma dívida de gratidão também, né? Elas queriam muito que eu voltasse, aí eu falei, vou voltar. Eu gosto muito de lá. E só que tá corrido, tá difícil. É uma correria, minha mãe, graças a Deus, tem me ajudado. Mas que os irmãos estejam orando. Saúde da Ana Clara, eu falei pra Bárbara, a Ana Clara, assim, eu acredito, tenho confiado em Deus que ela não vai precisar operar. Mas ela é uma caixinha de surpresa. Hoje ela tá bem,
O amanhã é Deus que sabe. Né? Aí elas entendem, né, essa situação, elas sabem disso, mas que nós estamos então ajudando aí